paz do Senhor, irmãos. Amém. Antes de começar, eu gostaria de fazer uma oração para os irmãos. Senhor Jesus, Pai amado, que o Senhor venha agora, Pai, nesse momento, levantar uma barreira de fogo aqui espiritual sobre este lugar, Senhor. Que o Senhor venha tocar no consciente de cada um que está aqui, Senhor. Que eles venham se desligar do que aconteceu lá fora, do filme que eles assistiram hoje, Pai, do dia a dia de passeio hoje que talvez tiveram, Pai. E que agora, nesse momento, eles venham começar a entronizar no Senhor, Pai. Que eles venham sentir sede de saber algo do Senhor, Pai. E tudo que for dito aqui na base da Tua palavra, que venha entrar no consciente de cada um aqui, Senhor Jesus. E venha tocar de tal maneira, Pai, que eles venham levar para a casa deles e contagiar a família deles, amigos. Amém? Eu gostaria que os irmãos abrissem a Bíblia em 1 João 3. Eu vou estar lendo do 1 ao 10, amém? Primeira João 3, do 1 ao 10. Amém? Todos encontraram? Vede quão grande caridade nos tem concedido o Pai, que fossemos chamados filhos de Deus. Por isso o mundo nos não conhece, porque o não conhece a Ele. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifestado o que havemos de ser, mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como é, o veremos. E qualquer que nele tem esta esperança, purifica-se a si mesmo, como também ele é puro. Qualquer que comete pecado, também comete iniquidade, porque o pecado é iniquidade. E bem sabeis que ele se manifestou para tirar os nossos pecados, e nele não há pecado. Qualquer que permanece nele não peca. Qualquer que peca, não o viu nem o conheceu. Filhinhos, ninguém vos engane. Quem pratica justiça é justo, assim como ele é justo. Quem comete pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isto o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Qualquer que é nascido de Deus não comete pecado, porque a sua semente permanece nele, e não pode pecar, porque é nascido de Deus. Nisto são manifestos os filhos de Deus, e os filhos do diabo. Qualquer que não pratica a justiça e não ama seu irmão, não é de Deus. Até aqui, os irmãos podem se assentar. Irmãos, eu já agradeço já aos jovens pela confiança, a liderança dos jovens, de estar trazendo a palavra. Deus tocou algo muito forte aqui no meu coração, de estar compartilhando com os irmãos, né? Porque hoje a gente vive num mundo que a gente vê muitos pastores, a gente vê homens de Deus, né? Levando uma palavra de Deus, focalizando que a gente vive na graça, que não é a mentira, a gente está na graça. Só que eles levam de uma forma assim, essa graça oba-oba. Ou seja, a gente pode viver de qualquer forma, que a gente já está salvo e nós somos filhos de Deus, de fato. Somos criação de Deus. Deus nos trouxe do pó e soprou o sopro de vida em nós. E hoje, graças a Deus, graças a Jesus Cristo ter vindo, nós vivemos num mundo da graça. Nós vivemos na graça hoje. Nós vivemos num mundo que a graça de Deus está sobre nós. Só que para a gente permanecer nessa graça, para a gente permanecer filhos de Deus, como está escrito aqui na palavra do Senhor, a gente precisa negar algumas coisas, alguns prazeres. A gente precisa começar a buscar um meio de vida mais reto com a palavra de Deus. A gente precisa entender um pouco o que é pecado, o que é iniquidade, o que é transgressão e o que isso pode fazer na nossa vida, o que isso
pode fazer no nosso casamento, o que isso pode fazer através de nós na vida de outra pessoa que está nos observando. Vocês aqui são um canal de Deus. Nós estamos aqui para ser o sal da terra. Nós estamos aqui para ser observado pelo mundo. O mundo nos observa. A nossa família, os nossos filhos nos observam. E se eles verem a nossa vida em transgressões, iniquidade, se eles verem a nossa vida torta com a palavra do Senhor, o que vai ser deles? A mesma coisa. Eles vão seguir o mesmo caminho. O meu pai pode e ele é crente, eu também posso e eu vou ser crente. Se minha mãe faz, ela é crente, ela vai ser salva. Eu vou fazer também e vou ser salvo. Né? A palavra que ela diz aqui, na palavra de Deus, pecado é iniquidade. Como que um pecado ele se torna iniquidade? Você está fazendo algo ali, o que acontece muito, talvez com os jovens que estão sempre ligados na internet, mexendo. Aparece um anúncio ali, ele abre lá uma pornografia. Tal, olhou, nossa, pá, ele pecou. Mas se arrependeu, não abriu mais, começou a desviar daquilo ali, ele pecou. Como que vai virar uma iniquidade? Ele abriu uma vez, se arrependeu, no outro dia abriu de novo, se arrependeu, continuou abrindo, foi consciente, ele está consciente, ele sabe que se ele ir ali, ele vai encontrar aquilo que a carne dele está desejando, vai se tornar uma iniquidade na vida dele. Nós adultos também, quando a gente tem a oportunidade de ajudar uma pessoa e não ajuda, quando a gente não se alegra com a vitória do irmão, nós estamos pecando. Mas quando a gente coopera para que o irmão só caia, quando a gente coopera para ver a desgraça na vida do nosso irmão, nós já estamos entrando em iniquidade já. Algumas pessoas pensam que iniquidade só vem através de um adultério, mas não é. Quando você permanece no pecado, já se torna iniquidade. Porque está sendo consciente. Os atos estão sendo conscientes. Você está fazendo algo que está sendo consciente. Já se tornou uma iniquidade na sua vida. E o que acontece? Pecado e iniquidade é interno, dentro de você. A transgressão, ela é externa. As transgressões vai mostrar. Com as tuas atitudes, você vai começar a mostrar, as pessoas vão ver que você não está vivendo em santidade. Para você, na tua cabeça, talvez você acha, eu estou vivendo em santidade, mas as tuas atitudes não vão mostrar isso. Você vai começar a sofrer as transgressões, os dedos apontando para você. Sem contar que uma vida de transgressões, iniquidades, uma vida pecaminosa traz doenças para o seu corpo. Ela gera doença. O pecado ele vai gerando uma doença. E o diabo aproveita isso para colocar depressão na pessoa. Aproveita para viciar a pessoa em remédio, dizendo que o melhor remédio de todos até hoje da cura espiritual é Deus. O diabo aproveita essa brecha para operar na vida. E o que eu pergunto para os irmãos? Responde para você mesmo. Qual que é a melhor escolha a se fazer da sua vida? Viver normal? A conversão que todos falam que de hoje em dia, eu converti, mas sábado eu vou para a igreja, domingo eu estou na balada. Eu converti, eu vou bater uma bola com meus amigos ali, só que se o cara me derrubar no chão, eu vou xingar ele, eu vou brigar com ele. Que conversão que é essa? Que vida de santidade é essa? A palavra de Deus, ela diz aqui em Isaías: mas todos nós somos como imundo, e todas as nossas justiças como trapo de imundícia. E todos nós caímos como a folha, e as nossas culpas como o vento nos arrebatam. E já ninguém
há quem invoque o teu nome, que desperte e te detenha, porque escondes de nós o teu rosto e nos fazes derreter por causa das nossas iniquidades. Olha o que uma vida pecaminosa, uma vida de iniquidade causa na vida de um cristão. Deus não se afasta de você, cara. Você cria uma barreira e deixa Ele longe de você. Porque você é livre para escolher se você quer Deus perto ou Deus longe. Nós somos livres. Deus, Ele é tão bom, cara. Ele é tão bom que o Filho dele caminhou aqui, ó, sofrendo as transgressões até na cruz, por mim, por você. Ele era santo, Ele viveu em santidade. Só que Deus aqui, como diz em Isaías, Ele afasta de nós por causa disso. Talvez Deus tenha algo, um propósito grande, jovem, na sua vida, ou na sua, mães e pais. Deus tenha um chamado. Só que por você não estar preparado, Ele não te chama. Aí talvez você olhe alguém louvando, alguém trazendo uma palavra. Você olha um irmão ou uma irmã ministrando uma palavra e fala, ele tem o dom da palavra. Talvez você também tenha o dom da palavra. Só que a vida pecaminosa, vivendo em iniquidades, sofrendo transgressões, acabando com seu corpo, Deus não te chama. Não porque Ele quer, mas porque você não quer. Que escolha a gente deve fazer da nossa vida? Qual é a melhor escolha a se fazer? Para realmente a gente ter a maior bênção de todas, que é a presença de Deus na nossa casa. Que é os nossos filhos olhar para a gente e falar, meu pai é crente de verdade, meu pai não é crente oba-oba. O que é melhor para se fazer? Será que é bom negar os prazeres da carne? Será que vale a pena? Porque os prazeres da carne é bom, não é? Os prazeres da carne não é ruim. Eu não estou mentindo. Viver carnalmente é bom, cara. Você não se preocupa com nada, você passa por cima de todo mundo, você olha só para o seu umbigo. Se o irmão precisa de ajuda, você ajuda, mas você cobra para ajudar. Porque você está pensando em você e acabou, meu. Você vai se divertir, vai encher tua cara, queimar teus bagulhinhos lá, fazer o que você faz, entendeu? E já era, você está bem, você está feliz, e o próximo, né? Antes ele do que você. Não é assim? Só que eu vou falar para vocês, não existe droga, não existe satisfação maior no mundo do que ter a presença de Deus dentro da sua casa. Não existe algo maior do que isso. Uma vez eu fui convidado para ser staff num retiro de jovens. Chamava Encontro com Deus. Lá tinha um staff para cada jovem, porque aqueles jovens que estavam ali, eles estavam passando por uma tribulação muito grande ali. Ali tinha envolvimento com droga, tinha adultério, tinha de tudo ali. E a gente foi. E a gente conversando ali com os jovens e tal. Eu vi que um rapaz ficava quieto no canto, me aproximei dele, fui conversando com ele, contei o processo da minha conversão para ele, ele pegou confiança, começou a se abrir comigo. E a gente começou a conversar. Ó, para você ver que nem é só a droga ou a bebida que destrói a vida de uma família, de um casal. Esse cara, ele falou assim para mim, cara, eu não bebo, eu não fumo, eu não vou para balada, eu não roubo, eu não faço nada, eu só trabalho, só vou para a igreja e fico na minha casa. Eu falei, mas qual que é o problema? Você tem algum vício? Pelo vício você não tem nenhum vício. Ele falou, não, eu tenho uma coisa que eu comecei a fazer, hoje a minha esposa sabe, meu casamento está quase acabando por causa disso, eu não consigo parar. Esse negócio está maior do que eu dentro de mim. Eu falei, então vai, irmão, conversa comigo, vamos ver o que a gente faz para Deus poder te ajudar.
E ele falou assim, cara, eu estou viciado na pornografia. Eu não tenho mais interesse pela minha mulher por ninguém. Eu tenho interesse em chegar do trabalho correndo, correr para o computador e assistir pornografia. E o pior de tudo, que a minha mulher chegou em mim e falou, cara, eu não estou aguentando mais. Eu vou te abandonar e acabou. Olha só, gente. Olha só. Que transtorno, que tribulação que aquela mulher estava passando com aquele rapaz dentro de casa. Que vinha para a igreja, todos olhavam, nossa, o cara... Mas não. O cara estava viciado. E ele só conseguiu ser liberto depois desse dia. Que ele conversou com alguém. Conforme a palavra fala, confessar uns pecados aos outros. Às vezes você precisa ter confiança em alguém. Às vezes você precisa ter ajuda. Não é fácil você se libertar do pecado. Não é fácil você sair de uma vida de iniquidades. Quando o Senhor manda aí de 2 em 2, é porque Ele sabe que se for um sozinho, ele vai cair. A igreja não é um corpo, cada um aqui precisa de cada um aqui. Se não precisasse, não teria um monte de gente aqui. Cada igreja ia ter uma pessoa só. E aquele rapaz, ele se abriu, ele falou, a gente orou, a gente conseguiu mostrar para ele aqui na palavra de Deus, para onde que ele estava indo. A gente conseguiu mostrar para ele o que ele queria ser, filho de Deus ou filho do diabo? Qual será que é melhor? Ser filho de Deus ou filho do diabo? Ser filho do diabo, você pode ter uma vida de zoeira aí da hora, meu. Até você morrer. Ou até Jesus voltar. Aí já era, meu irmão. Dali para frente a eternidade é no fogo lá, ranger de dente. Entendeu? Agora negar a sua carne aqui, ter uma vida com Jesus... Às vezes tomar um tapa na cara, baixar a cabeça e falar, Jesus te ama? Às vezes tomar um tapa na cara, abaixar a cabeça e falar, Jesus te ama e eu também ir embora. No dia da manhã você vai ter uma vida de santidade com o Senhor. O Senhor vai te honrar. O Senhor vai te honrar. Havia 2 prostitutas, moravam numa casa. Uma teve um filho, a outra também teve. Uma dormiu, deitou em cima do filho. O filho morreu. Aí que o filho morreu, acordou mais cedo, pegou o vivo e colocou o dela que estava morto lá. Quando elas acordaram, a que não tinha deitado em cima do filho falou, esse filho é meu. Ela falou, não, não é, o teu está morto, o meu que vive. Eles foram perante o rei Salomão. Falou, Senhor, essa me acusa que eu estou com o filho dela. E ele olhou, falou, me traz uma espada. Então eu vou cortar ele no meio, vou dar um pedaço para cada uma. A mãe verdadeira falou assim, não, então não mata ele, pode dar ele para ela. O que eu quero fazer você entender com isso? O pecado, começo da vida em pecado, de iniquidade, você pode esconder de mim. Assim como elas chegaram perante o rei e falaram, o filho é meu, a outra, não, o filho é meu. Ele sem saber, né, com a sabedoria de Deus, descobriu de quem era o filho. Falou, o filho é dessa, então dá o filho para ela. Deus, ele vai saber no dia quem está vivendo assim e quem não está. Não adianta ser bonitinho para mim, para o pastor, para o presbítero, no teu trabalho. Não adianta você ser bonitinho para os outros. Dizendo que para Deus você é um mulambento, uma pessoa que não dá valor naquilo que Deus põe na tua mesa. Não adianta entrar dentro de um restaurante de cabeça erguida, sentar lá, comer, estufar o peito e cuspir no prato que Deus põe na tua mesa. Não adianta. Você é templo do Espírito Santo, cara. Deus habita em você.
Só que você vai ter que escolher se é filho de Deus ou filho do diabo. Você vai ter que escolher quem é teu pai. Não vai ter jeito. Hoje em dia, às vezes um pastor ou uma pessoa, eu já ouvi falar muitas pessoas dizendo assim: o meu pai na fé, aquele irmão é o meu pai na fé. Só que eu já ouvi muitos dizer isso, mas quando foi repreendido, cadê? Não é mais meu pai na fé. Não, aquele cara lá, ele falou para mim que eu tô pecando, que eu tô torto, não, ele não é mais meu pai na fé. Essa é a conversão de muitos hoje. Essa é a conversão de muitos hoje. Querer que massageie o ego. Querer viver assim, tudo que você faz, você vai para o céu. Que céu que é esse que você vai? Lá embaixo tem céu? Não tem céu no inferno. A conversão verdadeira, cara, é aquela que você aceita Jesus como seu Senhor. A conversão verdadeira é aquela quando o pecado bate na tua porta, você olha para o pecado, antes de tudo você pensa em Deus: eu vou desagradar meu pai se eu fizer isso. Eu estou traindo a confiança da minha família, da minha esposa, do meu marido se eu pecar. Eu estou trazendo a desgraça dentro da minha casa se eu viver em pecado, em iniquidade. Eu estou estragando o meu corpo, eu vou trazer doença para o meu corpo. O diabo ele vai operar na minha vida. A verdadeira conversão é quando um pastor chega em você e te repreende. Você pede perdão e conserta o teu caminho com Deus. Você não está fazendo isso para agradar a Ele, você está fazendo isso para agradar a Deus. Deus usou um canal para te ajudar. Quando você ajoelha e fala: Senhor, me ajuda, eu não estou conseguindo, eu estou em pecado. Senhor, me ajuda, eu preciso de uma solução. Mas você quer o quê? O que a gente quer? Que abra uma janela do céu e o Senhor desce aqui. A presença dele já está em nós. Ele já está em nós. Nós estamos nele e ele está em nós. A gente vive na graça porque ele está em nós. Cuspir em Jesus, humilhar Jesus. Humilhar Jesus. E esses que o trataram, disseram, ontem foi falado aqui, nós não recebemos moeda de sangue inocente. Muitos sabiam. Muitas vezes a gente prefere escutar um conselho de um ímpio, não desfazendo das pessoas que estão no engano, mas a gente prefere escutar um conselho de um ímpio, do que chegar num irmão que congrega com você há 5, 6 anos, há 10, 15, 20 anos, e conversar com ele, receber um conselho, pelo menos pensar naquilo, catar, ler a palavra aqui, analisar. Por quê? Porque a gente olha, a gente julga quem está do nosso lado, e a gente toma nossas conclusões e não aceita. A gente não aceita um conselho de um evangélico, de um crente que está junto com a gente. A gente não aceita para a nossa vida. Mas um ímpio que nem te conhece lá, que bate nas tuas costas e fala: eu te amo. Se o cara falar: vamos pular da ponte ali, muitos estão indo também pular. Mas não é assim que funcionam as coisas. Não é. O Senhor, Ele traz mudança. Ele traz mudança para a nossa vida. E Ele te escolheu para quê? Te escolheu para você chegar nas pessoas, olhar para as pessoas e falar: me imita, eu estou imitando Jesus. Olha, eu estou levando a palavra dEle. Olha aqui para mim, ó, eu tenho esse jeito de andar, eu falo desse jeito, mas não olha para mim não. Olha para quem que eu estou servindo aqui, ó. Olha para Jesus, eu tenho a palavra dele comigo. Quer aprender também? É dessa forma. Olha o que a palavra de Deus fala aqui, ó. Aquele, pois, que sabe fazer o bem e o não faz, comete pecado. Tá vendo? Não é só olhar coisas na internet. Não é só talvez ficar com raiva de alguém. Porque quando você começa a ficar com raiva de alguém, entra amargura em você, você começa automaticamente a entrar em pecado.
Porque você está ali com amargura da pessoa, está com raiva dela, você está pecando, você já não está amando teu irmão como a si mesmo. E aquele que sabe, pois que sabe fazer o bem e o não faz, comete pecado. O que é isso? Aquele que sabe que pode ajudar uma pessoa, aquele que sabe que tem uma pessoa com problema e não ajuda, está olhando a pessoa cair num buraco fundo, escuro e não ajuda, já está em pecado. Se você conhece a palavra, você tem que ajudar. Se você teve realmente um encontro com Deus, com o Espírito Santo, se você sente o Espírito Santo queimar dentro de você, se você diz e sente de verdade que Deus fala com você quando você fala, Deus falou comigo, o Espírito Santo falou comigo, mas nessa hora você não estende a mão, você está em pecado. O Espírito Santo pode até estar dentro de você, mas se você não se preocupar com a pessoa que está do seu lado, cara, se você não se preocupar, jovem, com os teus amiguinhos de escola, vocês estão em pecado, cara. Sede meus imitadores. Se comer carne faz teu irmão pecar, então não coma. Não coma. Comer carne é pecado? Não é. Não é pecado. Mas se está fazendo teu irmão pecar, não coma. Se tem uma ovelha do teu lado, é convertida, é crente, mas não deslize. Caiu numa vida de iniquidade. Não deslize, está vivendo em pecado. Não aponta para ela não, cara. Não aponta para ele não. Você é cristão, o que você é? Você escolheu Jesus ou o diabo? Você se converteu para que lado? Ajuda essa pessoa, cola nela. Ah, mas já conhece a palavra. Não interessa se já conhece a palavra. Vai lá, cara. Vai, faz uma visita. Vê o que essa pessoa está precisando. Analisa o contexto dela lá. Vê o diálogo dela com a família dela. Vê o que está acontecendo naquela casa. O que está fazendo aquela pessoa sair da destra do Senhor e ir para o mundo. Vê o que está acontecendo. Lembra, aquele que pode fazer o bem e não faz, está em pecado. Se você tem a condição de levar um prato de comida na casa de um necessitado, leva, cara. Se você tem condição, isso não vai te fazer falta. Tem muitas coisas que nos afastam de Deus e nos deixa numa cama. Muitas coisas nos deixam numa cama. Talvez a gente fale, eu sou bem saudável. Tá? Tua carne está saudável, teu espírito, tua vida espiritual está saudável. Às vezes eu me olho no espelho e eu falo, Senhor, será que a minha vida espiritual está saudável? Fala comigo, tem algum erro? Faz com que alguém chegue e converse comigo, Pai. E daí eu caio, eu começo a orar, eu leio a minha Bíblia, e o Senhor cada vez vai me direcionando, cada vez mais perto da palavra, vai fazendo maravilha. Mas isso não é só para mim, isso é para todos que converteram. Deus tem obras grandes, grandiosas, para cada um de nós aqui. Nós temos um chamado. Nós temos um chamado aqui. Olha aqui, ó. E qualquer que nele tem esta esperança, purifica a si mesmo, como também ele é puro. Ou seja, você tem esperança em Deus? Será que nós de verdade, em meio a essa pandemia maluca, em meio às fábricas sendo cortadas, os jovens estudam um pouco e tem que parar porque alguém pegou um corona? Será que com o salário menor, né, porque não trabalha, não tem sangue osso, o salário vai lá embaixo? Será que você tem a esperança mesmo em Deus? Será que você está disposto a ouvir o conselho do ímpio? Que fala na escola, se for para ficar 3 meses sem estudar, eu não vou vir mais não, não vou estudar mais não.
Se for para ficar sem fazer zangueô, eu vou arrumar outro serviço. Ah, não, lá, ó, vamos queimar o cara ali, porque se mandar ele embora, não vai mandar mais gente embora. Será que é essa a esperança que você tem? Não, cara. Deus foi santo. Ele quer que a gente seja santos. Ele quer isso de nós, porque pode ter crise, pode ter o que for, cara. Você pode ser mandado embora do emprego, sabe? Deus, ele vai te honrar de alguma forma. Nem sempre a honra de Deus é fazer você meter a mão no bolso e comprar as coisas que você está precisando. Às vezes Deus te honra enviando alguém na tua casa levar o que você precisa. Às vezes Deus te honra dessa forma. E o que Ele usa para fazer isso? A igreja aqui, ó. Todos vocês aqui que se dispõem a vir aqui. Todos vocês que se dispõem a trazer a tua primícia na casa do Senhor. Deus te usa. Deus já está te usando hoje de estar aqui ouvindo uma palavra de Deus. Deus se alegra quando Ele vê uma ovelha indo para a casa dele, indo buscar Ele no templo, indo ter comunhão com os irmãos. E o Senhor, Ele é tão bom que Ele vai operando maravilhas cada vez mais na nossa vida. E Ele fala pra gente. Ele fala pra gente que quando a gente se arrepende dos nossos pecados, quando a gente escolhe a viver uma vida em santidade, quando a gente começa a negar os prazeres da nossa carne, quando a gente escolhe buscar a Deus, Ele fala: assim vos digo que há alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Deus se alegra quando você se arrepende. Deus se alegra. O erro de muito cristão é achar que depois de convertido há alguns anos, depois de já ter tido algum cargo, é achar que não precisa mais disso, que isso aqui é só para quem está chegando, para quem já está lá fora. E começa automaticamente a relaxar e vai vivendo de qualquer jeito. Aí é na onde as pessoas começam a olhar: aquele ali é o fulano de tal? Mas, crente pode fazer isso? Mas crente pode viver assim? Por quê? Porque relaxou na palavra. Não deixou de conhecer Deus. A palavra que a Bíblia é conhecer Deus. Orar é intimidade. A Bíblia é conhecer. Você conhece e depois conversa com Ele. Ou seja, quando você vai casar, você conhece a pessoa. Primeiro. Depois você casa. Aí você começa a conhecer de verdade mesmo. Dormindo e acordando junto, né? Metade do tempo tudo junto, né? Mais da metade. Com Deus é a mesma coisa. Você converteu, você é a noiva dele. Conhecer Ele aqui, ó, e falar com Ele, ter intimidade. Para quê? Para que o Espírito Santo venha fluir cada vez mais, para você ser sensível ao Espírito Santo, ser sensível à voz dele. E lá fora, quando o mundo te apresentar um pecado, você olhar para aquelas pessoas e falar assim: cara, isso não é correto. Mas por que isso não é correto? Você quer aprender por que não é? Eu posso te mostrar, é o que eu acho. Aí é onde você entra com a palavra aqui, ó. A palavra de Deus não volta vazia. Pode ser que aquele dia a pessoa não te dê amém e vá embora, mas em um momento da vida dela, ela vai pensar e ela vai falar: aquele cara me falou isso no passado. Aquele cara, ele semeou lá no passado, e se eu tivesse escutado, hoje eu não estaria passando por isso. Teve uma vez que, logo quando eu converti,
E a palavra de Deus, ela fala, aquele que conhece a Jesus, aquele que realmente conhece o Senhor não peca. Ele vive em santidade, ele busca viver em santidade. Nós somos pecadores, estamos na graça de Deus, mas a gente busca viver em santidade. A gente tem que buscar isso. A gente tem que buscar esse algo mais. E eu converti, na minha época era o pessoal das antigas, né? As irmãs do coque. Era essa época que eu peguei, no começo. E para mim, que era esse oba-oba aí, né? Agora eu sou crente, mas eu vou, né? E no comecinho ali, na época eu tinha me livrado já, tinha sido liberto das drogas, já estava sossegadinho em casa, só que de vez em quando eu bebia ainda. Aí eu peguei, um dia saí e enchi a cara, né? Cheguei em casa bêbado, bebi, não conseguia nem abrir a porta. Dormi lá fora, porque não conseguia abrir a porta. No outro dia, eu acordei, o Espírito Santo falou assim para mim: o que você fez, cara? O que você fez? Você me conheceu, velho. Você é minha noiva. O que você fez? Eu estou te levantando para ser um líder. O que você fez? Tem uma célula que vai depender ali, ó, de um instrumento que ia ser você. O que você fez, cara? Me bateu um arrependimento tão grande, que eu fui falar com o meu pastor na época. E fui na intenção do seguinte, para você ver como é que o diabo ele já trabalha na pessoa que ela vai pecando. Conscientemente, o diabo ele já tem uma brecha para ir trabalhando, ele já vai te dando argumento, para quando alguém vir conversar com você, quando alguém vir te orientar, você ter um argumento para jogar em cima da pessoa. Por que o diabo faz isso? Porque ele quer você longe de Deus e perto dele. Ele quer te usar como um cavalo, que quando ficar velho é levado para o frigorífico, para ser morto. É assim que o diabo quer te usar. É assim que o diabo faz. E no caminho já fui com aquele monte de maquinando aqui. Não, eu me arrependi, mas eu vou falar e ele vai, né? Eu falei, não, filho, tudo bem e tal. Sou líder de novo, né? Cheguei lá, cara. Falei, pastor, aconteceu o seguinte, sábado eu saí daqui, encontrei com uns colegas aí e tal, saí, aí enchi a cara, tal, mas eu me arrependi, tal. Ele olhou para mim e falou, por que você fez isso? Eu não sabia responder, cara, para ele, por que eu tinha feito aquilo. Ele falou, você converteu, você aceitou Jesus, por que você fez isso? Só me responde só um motivo. Eu não sabia responder para ele, por que eu tinha enchido minha cara. Ele falou, quanto tempo sem usar droga? Tantos anos. Quanto tempo sem roubar? Tanto tempo. Quanto tempo sem fazer isso? Tanto tempo. Por que você bebeu? Eu falei, não, pastor, mas também não é assim. Não, mas também não é assim, não. Você quer ajuda? Eu falei, eu quero. Aí ele começou a falar. Falou, olha só os jovens que estão na cela, te vendo aqui nas adoração, nos montes que a gente, nas campanhas. Se eles verem isso daí, eles vão achar que é normal isso daí. O que você vai fazer? Eu falei, não, mas também não é assim. Eu sei que chegou num ponto da conversa, ele olhou para mim e falou assim, é o seguinte, você não quer ajuda, pode ir embora, cara. Sai fora. Eu não te proíbo de vir na igreja, mas não vem me procurar aqui que você está fazendo eu perder meu tempo. Cara, pode ir embora. Não precisa vir se pedir desculpa para mim não, cara. Você quer mudança ou não quer mudança? Você quer viver no pecado ou você quer viver em santidade? O que você quer? Eu olhei para ele e falei, pastor, eu quero viver em santidade. Me ajuda. Ele falou, então eu vou te ajudar. Vou te ajudar que nem eu ajudo meus filhos. As pessoas que vêm me procurar ajuda, eu vou te ajudar igual, cara. Eu quero você na obra. Deus quer você aqui. A partir daquele passo que eu dei, de aceitar aquilo para a minha vida,
de aceitar aquela correção, de ter a humildade de ouvir, a minha vida começou a mudar. Mas por quê? Porque eu procurei alguém. Depois daquilo ali eu procurei várias outras pessoas depois que eu casei. Mas por que eu procurei? Para não viver em pecado, para não viver de uma forma que fosse me trazer iniquidades para a minha vida. Novo de casado, sem entender nada de casado, sem conversar com ninguém cristão que era casado há alguns anos. De que jeito que ia ser esse casamento aí, meu irmão? Né? Então, o que eu quero que os jovens e os irmãos vejam é o seguinte: o pecado, ele está na porta, só que Jesus também está na porta. A gente abre a porta e vê quem que a gente vai deixar entrar. Se por um acaso você pecou ou chegou numa parte da sua vida que essa iniquidade, esse pecado está te segurando, você não está conseguindo sair, você está relutando sozinho, não é vergonhoso, meu irmão, minha irmã, pedir ajuda. Isso não é vergonha. Jesus manda ir de 2 em 2 para um ajudar o outro quando o outro cair. E isso é até hoje, não é vergonhoso pedir ajuda. Peça ajuda. Peça ajuda para você, na sua vida. Está com problema no casamento? Está vivendo em pecado? Teu problema é o quê? Você é mulherengo? Você gosta de ver filme? Adulto? Você gosta de ser pedra de tropeço? Você fala demais? Tem a língua muito grande? Cara, isso é normal aqui. Peça ajuda. Peça ajuda. Igreja é hospital para doente, cara. Jesus, ele fala: eu não vim para os justos, mas eu vim para os pecadores, de uma forma que trazer eles para que se arrependam de seus pecados. Jesus, ele fala isso. E o que nós somos? Pecadores. Nós somos pecadores. Eu queria que os irmãos levantassem agora. Eu queria fazer uma oração para os irmãos e eu vou deixar aqui um versículo. Para os irmãos, que os irmãos se incentivem, né? Se incentivem a estar buscando essa vida de santidade. Senhor Jesus, Pai amado, Senhor. Pai, eu não sei o que se passa no coração de cada um, irmãos. Pode estender suas mãos assim, ó, que eu creio que o Senhor ele vai tocar na sua mão hoje. Eu creio que Deus pode fazer maravilhas na tua vida hoje. Eu creio nisso. Se você crê, cara, Deus pode. Senhor Jesus, eu não sei o que se passa na vida de cada um que está aqui, na vida desses jovens, desses pais de família, Senhor. Eu não sei o que se passa, Senhor. Eu não sei o que está oprimindo cada um que está aqui, mas eu sei que o Senhor é um Deus grande que pode trazer a solução para a vida de cada um aqui. Eu sei que o Senhor pode libertar pessoas, jovens do pecado aqui essa noite, Senhor. Eu sei que o Senhor pode mostrar para eles, Senhor, que se o Senhor conseguiu ser santo aqui na terra, eles também podem, Senhor Jesus, Pai. Que o Senhor venha mostrar para cada um que está aqui que eles não estão sozinhos, Senhor. Além de ter um consolador dentro de cada um aqui, Pai. Além de ter um consolador que fala, que Ele é presente, Senhor. Que o Senhor venha derramar fogo do céu e venha queimar, Pai, todo o laço do diabo, Pai, todo o trabalho de macumba está quebrado, caído, em nome de Jesus, Pai. Eu repreendo toda a inveja, eu repreendo, Senhor Jesus, as murmurações, Senhor, eu repreendo em nome de Jesus, Senhor. Toca no coração de cada um que está aqui essa noite, Pai, em nome de Jesus, Senhor, amém. Eu queria deixar um versículo para os irmãos, ó. Mas Deus, não tendo em conta os tempos de ignorância, anuncia agora a todos os homens em todo lugar que se arrependam. Portanto, tem determinado um dia em que com justiça há de julgar o mundo,
por meio de vós, com justiça, há de julgar o mundo, por meio de varão, que destinou, e disso deu certeza a todos, ressuscitando dos mortos. Esse varão aqui é Jesus. Um dia o nosso Senhor vai vir e vai olhar para nós. Eu não quero que Ele olhe para mim nem para você e fala: apartai-vos de mim, maldito, eu vos não conheço. Eu quero que Ele olhe para vocês, eu quero que Ele olhe para mim e fale: vem, filho meu, vem reinar comigo. É isso que Deus quer para cada um de nós, amém? Eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus.